O filme Get Out consegue trabalhar ao mesmo tempo aquele clima de suspense, aquela sensação de terror e aquele momento que consegue mexer com a nossa mente do começo ao fim. Get Out nos entrega desde o começo do filme até o final, até os finalmente, mostrando o que realmente vai acontecer. E é sobre esse filme que eu quero discutir um pouco hoje com vocês. Mas antes de continuarmos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Get Out, ou em português, Corra, lançou em 2017, dirigido pelo diretor Jordan Peele, e conta a história do personagem Chris, que vai, vamos dizer assim, vai conhecer a família de sua namorada Rose em um final de semana. A questão é que ele começa a conhecer a família e perceber que a família tem certas coisas de muito estranho. E o que é mais engraçado é que a própria personagem da Rose entrega muitas vezes que ela não é assim uma pessoa tão boa quanto parece no filme. Ele não trabalha uma coisa que nos deixa com bastante suspense, bastante tenso. Então é uma coisa bastante interessante nesse filme. Você vai andando com o andar da história, na verdade, ele já entrega desde o começo até o final, até o finalmente do que realmente vai acontecer, tudo com o Chris. Por quê? A primeira questão é a parte da música. Quando a música começa a tocar, já abrindo aquela abertura do filme, ela já tá deixando claro que realmente o personagem deve correr, deve sair de lá, que existe alguma coisa de perigoso. Outro exemplo é justamente a parte em que o irmão da Rose, que a gente não sabe no começo do filme, é mais pra frente, mas é justamente no começo do filme também em que o personagem do Jeremy vai sequestrar um cara e também está tocando uma música dizendo pra correr. Traduzindo literalmente a música que está tocando no carro, é dizendo que o fazendeiro irá fazer uma torta de coelho e o coelho tem que correr para se esconder. E nessa parte dele está nos entregando que quem é o coelho é o próprio Chris. É uma coisa bastante interessante isso, gente. Eu não tinha me tocado a primeira vez que eu vi. Depois, quando eu fui rever o filme, realmente, ele já nos dá dicas do começo ao fim do que realmente algo está errado. Outro exemplo muito claro de que realmente algo está muito errado, que o Chris tem que tomar cuidado, é a questão da entrada da casa dos pais da Rose. Quando eles chegam lá, na entrada da casa, existe em cada lado, vocês estão vendo aí na foto, vocês podem ver, existe em cada parte a letra ômega, que é a última letra do alfabeto grego, dizendo que é o fim do Chris. Então é uma coisa bastante interessante, já desde o começo, na verdade, o próprio diretor, ele nos deu dica do começo ao fim do que realmente vai acontecer com o Chris. Acho que a coisa assim mais interessante desse filme, num todo, é a questão de quando o Chris entra em transe, em que a mãe da Rose consegue hipnotizar ele. Eu acho que é uma coisa muito interessante esta cena em que ele fica hipnotizado e fica preso em um mar escuro, vamos assim dizer, num lugar obscuro que não tem saída. E essa cena é muito bacana e chama muito atenção, na minha opinião, porque lembra muito essa questão da paralisia do sono. Aquele momento em que a pessoa acorda e continua paralisada. Eu acho que isso é uma representação muito bacana do que seria essa paralisia, ou até a questão de representar um trauma em que a pessoa viveu. Então, Get Out, ele mostra realmente que o Chris viveu, vamos dizer assim, um trauma com a questão da mãe dele, que acabou sofrendo um acidente, e ele diz que ele não fez exatamente nada, mas isso acabou deixando ele com trauma. E quando a mãe da Rose hipnotiza ele, faz com que ele relembre desse momento em que o que aconteceu com a mãe dele do acidente. Então ele entra em trauma e não tem atitude, não tem reação. É a mesma coisa na questão questão da paralisia do sono, em que a pessoa acaba acordando antes e não consegue ter controle sobre seus movimentos. Eu acho que é uma coisa
muito bacana esse detalhe desse filme, o Get Out. Não trabalha somente certas situações bastante bizarras que eu já vou falar com vocês, mas também outras coisas bastante importantes. Essa questão da pessoa ficar traumatizada, de travar com um trauma que viveu na vida. Ou um outro exemplo, gente, que é o momento em que a Rose vai discutir, conversar com o Chris para entender o que está acontecendo, por que ele anda tão estressado, enquanto os pais dela e os amigos da família estão fazendo uma festa e começam a fazer um tipo de um leilão, vamos assim dizer. É literalmente um leilão no filme, e eles estão leiloando quem? O próprio Chris. Nesta cena, gente, é uma coisa muito bacana que relembra o momento dos escravos, em que eles eram leiloados para os senhores feudais, vamos assim dizer, né, para os senhores, para poder quem ficaria com o melhor escravo assim. Então é uma representação muito bacana nesse filme. Ele não tem só, como eu disse, essas partes bizarras, ele tem uma representação muito profunda. Outro exemplo é o caso de quando, o começo do filme mesmo, a Rose e o Chris estão chegando na casa dos pais dela e ela acidentalmente acaba atropelando um cervo. Você vê a diferença de personagens. O filme está entregando o que realmente está acontecendo. Enquanto o Chris fica abalado, a Rose não demonstra absolutamente nada, não se comove com isso. Então você percebe que o personagem não é tão bom quando a gente começa o filme, que ela parece tão bonitinha, fofinha. Uma outra parte também é o fato de quando o amigo do Chris liga atrás dele, quem atende é a Rose, e ela demonstra ser bastante uma pessoa assim, você vê que está soando como falso tudo que está acontecendo. É como se ela fosse realmente uma pessoa maluca, de ser realmente uma psicopata, demonstrar tão tranquilidade para uma situação de emergência, porque o fato é que o Chris havia desaparecido. Então é uma coisa muito legal isso em Get Out. Por outro lado, como eu disse pra vocês, esse filme tem uma certa questão bastante maluca, que é quando chegamos ao final dele. Desculpa se você ainda não viu esse filme, eu tá contando isso. Mas quando chegamos no final, o que eles querem fazer? Eles estão leiloando, as pessoas, no caso, estavam leiloando o Chris para que aquele que pagasse mais ficasse com o corpo dele, né? Nesse sentido. E para ficar com o corpo deles, eles fariam depois uma cirurgia para transferir o cérebro daquela pessoa que pagou mais pelo Chris para colocar no corpo dele. Seria tecnicamente isso, é isso que o filme passa, gente. Se vocês tiverem uma opinião diferente, podem estar comentando aqui embaixo, tá? Mas é basicamente isso. É uma coisa um tanto, vamos dizer assim, questionável, porque a ciência até hoje não conseguiu fazer isso. Repito, eu posso estar falando alguma coisa de errado, peço desculpa, podem estar me corrigindo normalmente. Mas é bastante absurdo esta cena em si, a questão de transferir o cérebro para um outro corpo. Eu acho que não seria possível isso. Não sei, eu não entendo muito dessa questão de ciência, mas aí que sai essa parte bizarra do filme. Mas apesar de toda apesar desta parte bizarra, todo o complemento do filme sempre nos entrega um elemento bastante bacana e interessante. Outra coisa que dá para se observar nesse filme, que justamente a partir dessa questão de quererem transferir o cérebro da pessoa para o corpo de outro, significa demonstrando o quanto o desejo do ser humano é de querer ser imortal. Ele transmite também isso no filme, essa questão de desejo de continuar vivendo, de ser imortal. Então, apesar dessa parte meio ser maluca, está demonstrando justamente isso, que é querer ir além do que é possível e continuar vivendo, ser imortal. Mas apesar de toda essa questão de impossível, no meu ponto de vista, eu acho que é um tanto impossível e até surreal essa questão de transferir o cérebro de uma pessoa para o corpo de outra, ele é bastante interessante. Como eu disse, o filme é bacana. Ele nos traz outras questões além dessa questão surreal, essa parte da pessoa, do ser humano desejar ser imortal, essa parte do leilão
do personagem do Chris relembrar a época dos escravos, a questão de demonstrar que o personagem da Rose não é assim tão centrado, não é assim tão de bom coração. E o fato do filme sempre entregar do começo ao fim, vamos dizer assim, do começo até o momento que revela o que está acontecendo, que há algo de errado mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Get Out, o que você achou? Ou qual a sua outra opinião em alguma cena que te chamou mais atenção? Ou alguma coisa de curiosidade que eu não discuti aqui nesse filme, que você achou interessante? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!